Maíra Poubel, professora de História. A gente vai continuar agora a estudar sobre a Revolução Cubana. Antes da gente falar sobre a situação econômica de Cuba, vamos voltar um pouquinho para você lembrar como foi esse processo da Revolução Cubana. Seguinte, Cuba, uma ilha que era colônia da Espanha. E aí, no processo da independência, os Estados Unidos participaram ativamente e sai das mãos da Espanha e Estados Unidos passam a intervir política e economicamente nos rumos ali de Cuba, certo? Tem uma emenda, chamada Emenda Platt, que dá o direito para os Estados Unidos de intervir toda vez que algum dos seus interesses eles achassem que estivesse sendo ameaçados por Cuba. Os políticos cubanos eram todos pró-estadunidenses, ou seja, estavam ali para defender o direito, né, dos Estados Unidos naquela ilha. E surge assim a figura do Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista foi eleito primeiro democraticamente, depois ele sai, num golpe ele volta, e também surge Fidel Castro. Né? Quem é Fidel Castro? Ele é, a princípio, um guerrilheiro que está lutando pela melhoria da sociedade cubana, das condições, porque tinha uma desigualdade social muito grande. Poucos tinham muito dinheiro e muitos não tinham dinheiro praticamente nenhum. Então é nesse ponto que a gente vai continuar. O governo do Fulgêncio foi marcado por sua negligência com as necessidades básicas da população e a brutalidade com qual reprimia seus inimigos políticos. Enquanto a população sofria com graves problemas sociais, o luxo e a riqueza marcavam os nightclubs, bordéis e cassinos destinados a uma minoria privilegiada e aos estrangeiros. Então, como é que era? A gente tem Cuba, que tem um litoral lindo, praias bonitas, afrodisíacas. O que acontece? Você tinha também bordéis, cassinos, hotéis de luxo, que era destinado tanto a estrangeiro, vinha muito estrangeiro, como também para aquela elite cubana. Só que assim, perto disso, você tem uma população quase em estado de miséria, dependendo muito ainda de produtos agrícolas, uma desigualdade muito grande. É como que você tivesse assim, do lado de extrema pobreza, um oásis de luxo e riqueza. Então assim, aqui tem a propaganda, olha, Havana, então os hotéis, né, as boates, a prostituição sempre foi muito forte em Cuba, porque era voltado para os estrangeiros, era voltado para um nicho de mercado, ou seja, uma parte que não atingia toda a população. E aí, nesse cenário, organizou-se a guerrilha que derrubaria Batista do poder. Deu para você entender, até agora, como que foi que esse movimento guerrilheiro tomou proporção? Foi isso. Temos um cenário de Estados Unidos influenciando diretamente, temos um cenário de muita desigualdade social, com um presidente autoritário e que não estava voltado para os interesses do povo. Povo esse que vivia em condições de pobreza, enquanto você tinha nightclubs, boates e bares voltados para essa camada da população que tinha dinheiro, que era muito pouca. O Fidel Castro, como eu falei, ele surge como um guerrilheiro tentando mudar os rumos da sociedade, era o grande opositor do governo de Fulgêncio Batista. De princípios socialistas, planejava derrubar o governo e acabar com a corrupção e com a má influência norte-americana na ilha. Conseguiu organizar um grupo de guerrilheiros enquanto estava exilado no México. Essa daqui é a figura do Fidel na época que ele lutava, né? Na época que ele estava fazendo a revolução. Hoje em dia, às vezes a gente lembra do Fidel já mais velho, mas quase sempre com essa questão militar. Por quê? Ele entra tentando fazer essa guerrilha, propondo melhores condições, porque o socialismo, né, o comunismo, se você for pensar os princípios dele, são quais? É você ter uma distribuição mais igualitária da sociedade. O capitalismo não, o capitalismo é o contrário. Você vai trabalhar e você pode ganhar mais dinheiro do que o outro, né? É baseado sim nessa desigualdade. Já o socialismo não. É o seguinte, você pode gostar de Coca-Cola e ter dinheiro para comprar muita Coca-Cola, bebidas importadas.
Mas o pobrezinho, não. Só tem dinheiro para comprar o leite. E tem aquele miserável que não tem dinheiro nem para o leite. No governo capitalista, é assim que funciona. Se você tem dinheiro, você vai beber bebida importada. Se você tem um pouquinho, você bebe leite. E se você não tem dinheiro, você não bebe nada. Um governo comunista, como pretende ser? Pretende planificar. Ou seja, todo mundo vai ter direito a beber leite. Você já não vai mais beber a sua cerveja importada. Agora, aquele que era miserável vai ter pelo menos o mínimo. É nisso que se baseia o governo socialista. É de planificar mesmo, de você deixar a sociedade o mais igualitária possível. Então dá para perceber que isso não agrada a elite, porque a elite não quer abrir mão daqueles privilégios que sempre teve. É um governo que vai agradar basicamente aos que têm pouco ou aos que nada têm. Por isso que a guerrilha em Cuba conseguiu muitos adeptos, porque você tinha uma população que era bastante empobrecida. É assim que Fidel Castro vai surgindo e vai conseguindo reunir com ele um número muito grande de guerrilheiros dispostos a dar um golpe e implantar ali em Cuba uma nova forma de governo. Uma forma de governo mais democrática, uma forma de governo socialista. Aqui você tem duas fotos do Fidel Castro e dos guerrilheiros. Primeira coisa, quando eu falo um governo mais democrático, um governo socialista, aí você pode pensar, mas Fidel Castro não é uma ditadura? Como é que você está falando de democracia e ele é uma ditadura? Seguinte, ele tentava, o principal era mudar a sociedade, mudar como que era distribuída a riqueza, acabar com a corrupção. E em nome disso, ele achava que valia a pena que certas formas de governo e de liberdade fossem cerceadas. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Em 57, Fidel Castro e um grupo de cerca de 80 combatentes instalaram-se nas florestas de Serra Maestra. Os combates com as forças do governo foram intensos e vários guerrilheiros morreram ou foram presos. Mesmo assim, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara não desistiram e mesmo com um grupo pequeno continuaram a luta. Começaram a usar transmissões de rádio para divulgar as ideias revolucionárias e conseguir o apoio da população cubana. Então começa com um grupo pequeno, já entra aí a figura do Che Guevara, o Che Guevara guerrilheiro, que vai tentando, junto com Fidel Castro, atrair pessoas. E as transmissões, eles falavam desses ideais de distribuição da riqueza, de fim da corrupção, para tentar pegar entre as pessoas mais pobres, pessoas que aderissem à causa e fossem junto com eles lutar e guerrear. Essas mensagens revolucionárias fazem com que tivesse apoio popular. E aí, de fato, você tem camponeses, mais operários desiludidos, com péssimas condições sociais, salários baixos, desemprego, falta de terra, analfabetismo, doenças. Isso tudo cria um cenário para você ter um grande apoio popular. A Revolução Cubana não foi uma revolução sem apoio popular. Pelo contrário, a população acreditava naqueles ideais e queria sim que eles chegassem ao poder. Muitos cubanos das cidades e do campo começaram a entrar na guerrilha, aumentando o número de combatentes e conquistando vitórias em várias cidades. O exército cubano estava registrando muitas baixas e o governo de Batista sentiu o fortalecimento da guerrilha. Então o que começou pequeno foi ganhando força, foi tendo vitória em várias cidades e o governo cubano, o exército cubano, foi começando a sentir que estava ganhando força, estava ganhando corpo. Já tinha muitos adeptos e não era mais uma revoluçãozinha fácil de ser combatida. E no dia 1º de janeiro de 1959, aproveitando até a questão do Ano Novo, do Réveillon, que você fica um clima festivo para a cidade, Fidel Castro e os revolucionários tomam o poder em Cuba. Fulgêncio Batista e muitos integrantes do governo fugiram da ilha. Então, quando chega em 59, esse movimento, essa guerrilha, liderada por Fidel Castro e tendo Ernesto Che Guevara bem à frente, consegue de fato invadir, entrar, dar o golpe
e instala ali um outro tipo de governo. Quais foram as primeiras medidas, né? As medidas de Fidel Castro em Cuba. Nacionalização de bancos e empresas. Vamos lembrar que a maior parte das empresas e bancos ali instalados era tudo nos Estados Unidos. Então ele chega e transforma aquilo que era, vamos botar, estadunidense, agora a partir daquele governo era cubano. Além disso, ele faz a reforma agrária. O que é a reforma agrária? Vamos pensar, você tem uma grande extensão de terra e você não produz, você não faz nada com aquela grande extensão de terra. Então o que você faz para melhorar a condição das pessoas? Você divide esse grande pedaço de terra e dá para alguém, você dá a oportunidade de alguém trabalhar, de alguém ganhar dinheiro com aquela terra que antes era improdutiva, que não rendia nada para ninguém. Além disso, você tem a expropriação de grandes propriedades. Você vai ver, eu não falei que desigualdade social é porque tem o rico muito alto e o pobre muito embaixo? Quando você faz a reforma agrária e a expropriação das grandes propriedades, você vai diminuindo essa diferença. Além disso, você faz reformas nos sistemas de educação e saúde. Os sistemas de educação e saúde cubanos são até hoje referência de excelência. Foi investindo mesmo, tá, numa reforma completa, porque antes era totalmente, os níveis de analfabetismo eram altíssimos. E aí começa a investir na educação e vai mudando o perfil da população. O Partido Comunista dominou a vida política na ilha, não dando espaço para qualquer partido de oposição. Então fez essas reformas todas, foi diminuindo a desigualdade, só que não existia espaço para outro partido político, tá? Era apenas o Partido Comunista que poderia existir ali. A gente vai ficando por aqui, mas a gente ainda tem mais o que falar da Revolução Cubana na nossa próxima videoaula. Tchau!